Sejam muito bem-vindos a mais um episódio histórico, épico, divino do Egrégora Cast. Hoje, o Olimpo está mais vazio porque estou na presença de duas deusas, beldades e que, muito diferente do que possivelmente você pensa, além de gatíssimas, são extremamente competentes e têm uma história muito inspiradora e é disso que nós vamos falar hoje neste episódio lindo, de como saíram da pobreza, da desgraça mesmo ali, de relacionamentos tóxicos para hoje viverem vidas extraordinárias, profissões de propósito, faturamentos milionários e relacionamentos com homens que, assim, não tem igual. Você vai entender melhor aqui ao longo do nosso papo. Estou na ilustríssima e maravilhosa presença das ruivas do marketing. Palmas para as ruivas. Aê! Letícia e Larissa Pacelli, ruivas do marketing maravilhosas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou animada para essa conversa, né? Travou, a ruiva do marketing até travou. Eu falo, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, nesse episódio, está muito especial. Eu sei que você é extremamente exigente, né? E só traz pessoas aqui realmente que têm grandes resultados, transformadores. Então, me sinto lisonjeada, Deus. Gratidão por nos receber e por abrir esse espaço para a gente dividir a nossa história, que eu tenho certeza que irá edificar a sua vida aí que tá assistindo. Você não está aqui por acaso. E é um prazer estar ao lado da minha deusa, né? Exato. As ruivas, tá tudo conectado, vai ser demais. Exatamente. Porque talvez você não saiba, se você tá chegando aqui no seu primeiro episódio e ainda não se inscreveu neste canal, primeiro, você já faz isso agora e deixa eu te explicar uma coisa. A Egrégora, a nossa escola, a Egrégora, este ambiente para te inspirar e para te ajudar a prosperar, é um lugar justamente para você pegar histórias como dessas ruivas maravilhosas de pessoas que geraram resultados extraordinários nas próprias vidas e impactaram e impactam a vida de muitas outras. Então, ao longo deste episódio, você vai entender por que elas estão aqui. Não é apenas por elas serem dois rostinhos maravilhosamente lindos. Mas, claro, você que já é aluno da Neurovendas sabe muito bem que a beleza e a harmonia vende. Então, se você não está vendendo muito, talvez é só porque você é feio, não é questão de você ser incompetente. Tô brincando. Vamos aqui para as ruivas do marketing. Meninas, deixa eu entender uma coisa. Vocês saíram lá de uma cidade de 17 mil habitantes, Pedra Preta, que ninguém nunca viu falar na vida. Nossa, e passaram por jornadas insanas de fugir de casa daqui, passar por depressão dali. E talvez quem está assistindo aqui fala, imagina, vendo vocês bonitinhas assim, nasceram filhinhas de papai, nasceram com dinheiro, casaram com alguém rico. E a gente sabe que nada disso necessariamente é verdade. Então, como é que vocês resumiriam aí a história de vocês? O que vocês acham importante contar para quem está ouvindo e tirar essa primeira imagem de quem vê hoje as ruivas prontas e maravilhosas? Eu falo, nós saímos lá dessa cidadezinha que é no Mato Grosso, no inclusive. Mato Grosso, Alô, inclusive. Mato Grosso! Pedra Preta, todo mundo aqui presente, curtindo esse episódio. Já temos 17 mil visualizações garantidas. É o mínimo. Pelo menos pra olhar e falar, deu certo, elas deram certo, né? Exatamente. Elas saíram daqui, né? Exato. E olha onde chegaram. No caso, eu nasci em Campinas, só que eu cresci no interior do Mato Grosso. Uhum. A Lari já nasce lá no Mato Grosso. Sou filha de mãe solteira, então já cresce com aquela pressão social ali, né? Bonita, desde sempre. Será que essas meninas vão prestar? Humilde, graças a Deus. Uhum. Será que essas meninas vão prestar? Será que vai dar Bonita, certo? sem muita grana, filha de mãe solteira. Sem um pai presente, uma figura masculina ali. A expectativa não era das melhores, né? E tinha sempre a comparação ali, né? No círculo familiar. Tipo, minha mãe era solteira, mas tinha o tio que era casado e tudo bonitinho. Então, tinha o olhar pra nossa família e ver que era disfuncional e comparar. Então, cresci em meio a essa comparação e comecei a trabalhar desde muito cedo. Aos 8 anos, eu já vendia picolé na rua. Empreendedora nata. Não sabia nem fazer conta, mas eu tava lá. Lembro como se fosse hoje. Na escola, um amiguinho tava vendendo picolé na rua e fazendo o dinheiro dele. Eu cheguei, estudava de manhã, cheguei e falei, mãe, deixa eu te falar, posso vender também? Porque daí eu vou ter as moedinhas ali, né? Comecei daí. Trabalhei com de tudo um pouco. Faxina, vendas, secretária administrativa, com de tudo um pouco, até ter meu próprio negócio no ramo da estética e começar a empreender no digital. Mas foi uma longa trajetória aí, né? Até chegar na sua escola, no seu instituto educacional, que hoje
transforma a vida de tanta gente. Sim. Vamos entrar em detalhes aí. E você, Lari? Então, eu trabalhei também de tudo um pouco. Faxina, babá. Babá. Trabalhei muito em muitas casas quando eu era mais nova pra ajudar a minha mãe, por conta da gente ter, né, essa condição financeira baixa. Uhum. E a gente conheceu o digital, depois de muito trabalho CLT, fui vendedora, caixa, inúmeras funções, e graças a Deus, em todas as empresas que eu trabalhei de vendas, eu sempre me destacava muito, porque eu era aquela pessoa que chegava primeiro, eu era a última a ir embora. Eu trabalhava em shopping, tive a realidade de trabalhar em shopping um tempo, e eu morava no trabalho, eu era visita na minha casa, só que isso me gerava uma renda já acima da média, que a maioria das pessoas conseguiam alcançar por essa dedicação. Uhum. E aí veio a oportunidade da gente empreender no digital. A Letícia me mandou mensagem um belo dia, ela já estava morando em Portugal. Conta como eu falei. E ela falou, maninha, achei uma oportunidade, a gente vai ficar rica. E aí eu falei, fala mais. Entendi. Muito E desacreditada. fala essa pirâmide aí. Muito que é? desacreditada, porque era muito longe da realidade que eu estava vivendo naquele momento. Eu precisava da minha mãe pra, tipo, me ajudar a pagar a conta de luz, pra me ajudar na alimentação, mesmo eu trabalhando muito. Aham. E a Letícia mandou essa mensagem, eu desacreditada, porém eu falei, ruim já tá. Então eu preciso tomar uma decisão nova, quem sabe? Aham. Dê certo. Então bora, vamos fazer acontecer. Mas aí ela até esperou eu pagar pra ver, né? Ela Eu- pagou pra ver, no isso. caso. Eu porque- paguei pra Tô ver, eu falei, vai acreditando, mas vai na primeiro. frente que eu te alcanço. Eu falei, vai primeiro, se der certo, no próximo mês eu me dedico e começo junto com você. Aham. Aí no primeiro mês a Letícia me mandou, né? Maninha, mais de 7 mil reais. Eu falei, oi? Foi Falei, assim. estou Que começando já era hoje. muito fora da tua realidade Muito. esse faturamento na época. Muito. Isso a gente Naquela tá época falando era de que ano? 2020? 2019? 2020? Acho que foi 2020, foi início de pandemia ali, né? Aham. Eu morava em Portugal na época. E aí eu trabalhava, tinha um negócio de estética. E trabalhava, tava começando a pandemia ali, fechando aquele estabelecimento. Abre, fecha, trabalhando com de tudo um pouco pra conseguir. Se você saísse, porque lá na Europa, de fato, você teve que ficar em casa. Se você Sim, saísse. a pandemia foi lockdown É, mesmo. se você saísse, você iria levar uma multa. Uhum. E aí eu acompanhava uma amiga, que inclusive eu vi que você teve a honra de entrevistar, Sim. junto com a sua deusa maravilhosa. Você Parece entrevistou. muito você, ela, inclusive. Parece, né? Gata. Eu admiro, é Assim, a com minha todo respeito, inspiração. tá, moça? Então, eu vi que você entrevistou aqui a Giza, ela tinha iniciado, é uma amiga minha, que a gente trabalhou junto quando eu morei em Rondônia, porque eu sempre fui nômade, Uhum. né? É bom retratar aqui, eu sempre fui nômade. Aham. Eu nasci em Campinas, cresci no interior do Mato Grosso. No Mato Grosso, eu morei entre Pedra Preta, Rondonópolis, Alto Araguaia, Cuiabá, Alto Garça. Morei em diversos lugares ali. Fui pra Rondônia. E aí, disso, eu fui pra Campinas. E Campinas, fui parar em Portugal. Assim, lógico. Do nada, é muito tranquilo. óbvio, né? Exato. Sempre em busca do quê? Do algo a mais, sabe? Como que eu posso crescer? Como que eu posso evoluir? Como que eu posso criar uma vida extraordinária pra mim? Sempre tive isso, mesmo não tendo estímulo e deixando minha mãe louca, porque minha mãe sempre falou: filha, você tem que arrumar um trabalho CLT. Ela falava, você Um tem que assinar. serviço, né? É, porra, sim. É aquela linguagem. A primeira um vez que eu serviço. cheguei, falei pra minha mãe, mãe, arrumei um trabalho e eu vou fazer dinheiro trabalhando de casa. E eu tava lá, sentada no sofá com o celular na mão, o dia todinho. E a Larissa, arrumei um serviço pra você. E eu, mãe, como Mas assim? eu já tô trabalhando. Eu já né? tô trabalhando e já tá com um salário aqui, ó, maior do que eu vou ganhar. Ela queria que eu trabalhasse na farmácia. Mas Aham. Ela, não, minha filha, arrumei trabalho pra você na farmácia, você vai trabalhar horário comercial, ter segurança. É. Ela falava. Aí eu falei, mas a senhora tá ficando doida, a senhora não tá entendendo. Pô, é verdade. É, porque na minha história, acho que isso também toca bastante. Assim, como é que foi pra vocês virem de uma família simples, de realidade CLT, e você falar, mãe, eu vou empreender, 2, eu vou empreender no digital. Aí o povo te vê em casa, te vê sentado no sofá, ganhando mais dinheiro do que você poderia no emprego ali de segunda a sábado, por exemplo. Cara, deixa eu te falar que Como é eu foi enfrentar isso comecei, aí? falando a verdade, eu comecei a empreender sem nem saber o que eu tava fazendo. Essa é a realidade. Uhum. A minha busca era a minha independência e Sim. cada vez fazer mais dinheiro. Porque eu achava, A né, motivação inicial foi essa. Eu que... preciso fazer isso, grana, fazer grana. porque Como que eu minha vida é faço lascada, né? mais... Exato, tipo assim, a geração rica da minha família virá de mim. Então, Aham. como que eu faço isso? Até então, na tua família não tinha, na família de vocês não tinha nenhuma referência de um tio, um primo, bem-sucedido, Ó. empresário, que assim, pô, quero ser igual o tio João que tem uma lojinha. Não, eu vou citar, por exemplo, tem um tio que ele é empreendedor, faz gambira, compra aqui, vende ali, aquela coisa. Eu conheci ele por ele fazer muito dinheiro, fazia dinheiro. Só que da mesma maneira que ele faz, o dinheiro perde, então assim, não Ele é expande. comerciante ali, não é um cara que tem uma grande rede, Não. uma empresa estruturadíssima. Não. E era o máximo de referência que vocês tinham ali. E sempre tinha muitas disfunções, né? Sempre tinha só dinheiro ou Aham. só um relacionamento legal,
Sempre tinha algumas disfunções em algumas Nunca áreas. equilibrado, E a uma vida Letícia- sistêmica. Isso. E a Letícia sempre teve essa sede de ambição, Sim, de eu querer tive algo ambição. a mais. E eu ficava, gente, onde essa menina tá querendo ir? Você De onde achava ela meio veio, né? doida no Eu começo. achava ela meio doida, porque ela falava, mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou sumir dessa casa. E eu falava, gente, ela vai sumir pra onde? Aham. Porque eu já fui um pouco mais apegada à minha mãe. Aham. E pela a nossa criação, a Letícia tinha a mente de crescer, fazer muito dinheiro, ser independente. Sair daqui, vamos nessa. E a minha mãe, muito parecida com a minha mãe, eu tinha aquela mentalidade de que eu queria crescer, estudar, trabalhar e eu queria ter uma família. Meu sonho era ter uma família. Eu iria Não era ser milionária, na minha era ser mãe e cabeça, não, esposa. o meu sonho era casar, ter uma família, vários filhos, e eu sempre, brinquei muito de casinha, sempre tive isso. E aí, conforme eu comecei a morar com a Lê, eu fiz 18 anos, minha mãe falou, vai morar com a Letícia, trabalhar, tal, crescer, cidade grande. Aí me soltam em Campinas, e eu falei, Mano fiquei do céu. desesperada, a Letícia já É. tava totalmente estável e tudo mais, trabalhando, fazendo dinheiro, independente, morando sozinha. E aí vim morar com ela, trabalhar, crescer, trabalhar em shopping, numa cidade totalmente diferente, perto da minha irmã, porque até então, na nossa adolescência e tudo mais, a gente era meio distante. Sim. A Até gente pela se pequena diferença de uniu, idade, não era muito igual. a né? gente se uniu total quando a gente foi morar junto, a gente foi se conhecer realmente quando a gente foi morar Mas junto. eu diria até que a gente foi se reconhecer depois que eu voltei de Portugal. Porque eu fui pra Portugal e aí lá a Larissa passou um período comigo. Na hora que voltamos, que ambas estavam no marketing, aí a gente foi se conhecer novamente. Foi uma surpresa, Sim. porque a minha irmãzinha tinha crescido, né? Ela virou A uma Larissa, ela mulher tem e você cinco- falou, nossa, ela não é mais aquele neném, agora ela é uma mulher e a gente pode trabalhar junto, ser parceira. Exato, mas o empreendedorismo vem daí. Eu falo, comecei a empreender sem nem saber o que eu tava fazendo. A minha mãe sempre falou pra mim, ela falava bem assim, minha filha, você tem que ter carteira assinada pra você ter o seu seguro-desemprego, pra você ter... Como que é o nome Aposentadoria. daquele Pra você negócio aposentar. do final do ano? FGTS nesse... Ah, 13º. Décimo terceiro. Eu entendi. Olha, Férias, E a- tem que exato. trabalhar um empreendedor ano não sabe pra nem pegar. o que é Eu falo isso, assim, cara. tem que ter o 13º e tal e aquilo. E Só ela sei falava, pagar, não sei o que é receber isso aí, não. e por a minha sede de sempre o melhor, por exemplo, quando eu entrava em uma empresa, minha crença de capacidade sempre foi muito alta. Aham. Então eu entrava, eu me destacava, eu já mapeava a empresa. Pra onde eu posso crescer nessa empresa? Pra onde eu posso ir? Na hora que eu olhava empresas pequenas, por exemplo, eu falava, não tem muito da onde passar aqui, eu já ficava buscando uma empresa maior, pra onde eu vou. Então deixa eu perguntar isso aí, que eu acho que pra galera que tá assistindo isso vai ser bem, bem legal de saber. Da base que você teve, de nenhuma grande figura inspiradora, empresarial, financeira na família, de onde veio essa crença de capacidade, de buscar mais? O que te acendeu essa chama? Minha mãe. Isso, graças a Deus, foi muito bem internalizado na gente. Mesmo com toda a simplicidade dela, sem ter Por feito quê? nenhuma imersão, nenhum Não, autodesenvolvimento, de onde veio essa sabedoria dela? Minha mãe, eu falo assim, a minha mãe, ela... Olha, dona Rosângela, hein? Minha mãe é Parabéns. maravilhosa. Ela, Ela o que é. que acontece? Minha mãe vem de uma dominância muito forte. Então, ela, por exemplo, quando a minha irmã, ela teve eu, engravidou, casou, porque engravidou, tipo Aham. isso, e saiu de casa, né? Saiu de casa ali, vem daquela estrutura familiar onde pai muito rígido, e a mãe falou, minha filha, não casa com essa pessoa, não. Ela casou, ela não queria ter mais filho, meu pai convenceu ela a ter a minha irmã. Até quando a minha irmã nasceu, minha irmã não tinha nem nome, Larissa, de E fato. eu era homem, né? E ela era homem. Por quê? O meu sonho do meu pai era ter um filho homem. Aham. E aí veio eu. Aí ele falou assim: não, Vamos de novo. Vamos de novo. Minha mãe não queria mais filho. Aí falou: vamos, vai, tenta. Até que convenceu ela. Aí ela engravidou novamente. Aí eu me lembro que a gravidez inteira falava que ia ser menino. Menino. O relacionamento dela não era muito legal. Quando a Larissa nasceu, era uma menina. O meu pai foi embora pra Rondônia. Falou, A Larissa menino, não tinha nome. Descarta, assim. Larissa não tinha Que nome. bacana. A rejeição ali. A rejeição. Aí minha mãe falava pra mim, minha mãe falou bem assim, Lê, pode escolhe o nome da maninha. E aí minha mãe trabalhava em uma casa de família da Joana Dark. Joana Dark era minha professora de inglês. Joana Dark tinha uma filha maravilhosa, que hoje é dentista, chamada Larissa. E essa filha dela Que era era sua uma amiguinha. bonequinha, lindinha. E eu achava ela tão linda, eu falei, mãe, coloca a Larissa, porque vai ser igual a Larissa da tia Joana, Aí, ó, né? tá aí, bonequinha Uma hoje. boneca, aham. Olha só, mas pra quem vê hoje vocês aí, lindas, maravilhosas, bem resolvidas, bem-sucedidas, fala, imagina, teve um puta apoio familiar desde sempre. Então, você que fica arrumando desculpinha, porque hoje você tá com preguicinha, porque papai e mamãe não te deu carro novo quando você fez 18 anos, amiguinho, se inspira aqui, né? E a minha mãe sempre mostrou assim, eu falava, mãe, como que eu posso ajudar a senhora? Eu lembro disso, muito marcado, que ela falou bem assim,
filha, se você estiver dando conta de você, você já tá ajudando a mãe. Então, assim, escola, início de ano tem aquilo. Então, eu trabalhava, eu conseguia comprar minha calça no dezembro ali do Natal. E aí ela só precisava juntar. Eu, no supermercado, tinha um supermercado na frente da nossa casa que a gente ia lá todo dia pegar mistura. Aham. Eu tinha a minha notinha. Eu era criança, eu tinha a minha notinha pra eu pagar. Então, ela me Entendi. ensinou sempre isso sobre faça o seu. Seja independente, que isso depois também gerou grandes problemas e traumas no relacionamento, mas seja independente, você tem que dar conta de você, porque aquilo, homem, olha aí pra você ver, não tinha figura paterna. Então, assim, homem não ajuda, Não homem não presta. presta, não Nunca dependa dependa de de homem homem. pra nada. Ó, Ó. até junto. Então, você vê, isso é muito bom no sentido de criar força, capacidade, Isso. força de caráter, forjar vocês Aham. para serem mulheres fortes, independentes, empreendedoras, buscar. Mas aí, e o lado ruim disso, de seja independente, onde que isso depois também, em algum aspecto, atrapalhou? Na parte de criar um relacionamento extraordinário. Conte-nos porque mais sobre isso. aí a gente se tornou inconsciente uma mulher empoderada, que dá Ou conta de tudo. empauderada, né? Que o É. Wendel maravilhoso fala isso. A mulher Exatamente. empauderada, que quer disputar quem tem um pau maior que o marido. né? Sim, e aí dá conta de tudo, consegue fazer tudo melhor sozinha e acaba que desvaloriza ali a figura masculina, gera uma disfunção. E aí, consequência disso, eu só me conectava com homens femininos, que eu tinha que dar o direcionamento, eu era a força do relacionamento. E aí eu ficava exausta, Sim. porque eu tentava, né, a gente tem que ir por aqui, a gente tem que fazer as coisas Liderar acontecerem. mesmo. Você acabou E essa assumindo o papel liderança eu tinha masculino. que assumir o papel, porque a pessoa estava totalmente no feminino, por eu estar nessa polaridade disfuncional, né? Errada. Ô, Lari, só esclarece isso. Pra quem não tá, talvez, habituado com essa linguagem de um homem masculino e feminino, fala, então você se conectava com um cara que era meio viado. Não é isso. O cara que era meio feminino. Não é isso. O que é um homem que está na polaridade feminina? Um homem que não é. Aquele homem mais sentimental, que ele está na polaridade, porque a mulher ela é doce, a mulher sábia, virtuosa. Na polaridade feminina, ela é feminina, ela é doce, ela é acolhedora, ela é sentimental, ela cuida da família, do lar ali. E a força masculina é a prover, é trabalhar, é essa força, essa responsabilidade, fazer dinheiro, dar conta das coisas. Essa ação vem do masculino. E quando a gente tá com essas emoções desalinhadas, você acaba se conectando, né, com homens na polaridade feminina e você perde a admiração por esse cara. Porque se o cara parece a minha amiguinha, eu não tenho respeito por esse cara. Aí tem gente se revirando ouvindo isso agora. É importante Maravilhoso. trazer isso aqui, que a energia masculina e feminina, todos nós temos, né? Tipo assim, é presente no homem, presente na mulher. Sim. Vem da nossa gestão e desse autoconhecimento para eu saber equilibrar isso. Nós, como crescemos, por exemplo, eu principalmente, tendo que dar conta do meu nariz, ser dona do meu nariz era meu maior sonho, né? Eu falava. sim. Eu saí de casa antes dos 18, na verdade. E eu queria 16. ser emancipada. Falei, mãe, me emancipa porque tem lugares que eu quero trabalhar e eu não consigo porque eu não tenho a idade ainda. E eu saí, fui fazer faculdade, fazer direito na cidade vizinha. Sempre foi super estimulado isso. Automaticamente, essa energia masculina do fazer, do prover, do ir, do dar liderar, conta, do dar exato. conta, isso é algo que nós, mulheres, nós temos que usar para ter Claro. esse direcionamento no trabalho. Só que quando a crença, no caso eu tinha a crença que eu era muito melhor sozinha, quando eu entrava em um relacionamento, eu nem notava que o outro demandava muito de mim. Emocionalmente, por mais foda que ele fosse profissionalmente, financeiramente, emocionalmente ele ia sugando ali, sabe? Precisava de um direcionamento emocional. Porque você também acabava conectando com homens muito femininos, que Exato. precisavam muito da sua força A de gente liderança. só- Buscava uma tornava mãe. Eu tive um salvadora. relacionamento. Eu tive um relacionamento que o rapaz falou pra mim. Ele falou bem assim. Ele falou, eu queria que você fosse mais parecida com a minha mãe. Meu Deus Mas do você- céu. mas olha pra você Incestuoso, ver. hein, amigo? Pô, Mas você é mais parecido com meu pai, que, tipo assim, confronta. Masculina, confronta Como mesmo. assim? Você quer resultado? Mas o que a gente vai criar de metas de fato? Isso. entendi. Aí se tornava aquela mulher salvadora. Tinha que ficar dando direcionamento e tudo mais. Inclusive, o meu antigo relacionamento era assim. Eu tinha que ficar dando direcionamento pra tudo. E aí, automaticamente, eu não admirava. Eu não tinha atração física mesmo. E eu ficava, não, tá errado isso aqui. Não tá fazendo sentido. É verdade. Eu preciso me alinhar pra me conectar com o cara certo, que vai ser masculino, que vai me passar segurança. Porque aí, quando você é uma mulher, ela tá segura no relacionamento, aí então
ela se torna feminina. Sim. Ela fica tranquila. Eu posso ser doce. Tem que arrumar um homem Eu mais posso- macho que eu, né? Isso, literalmente um homem mais macho. Eu posso me colocar agora no feminino que ele dá conta Sim. de ser o líder da casa. E aí pergunta, porque talvez muita gente que tá ouvindo aqui fala assim, então o cara mais macho, ele é um troglodita, ele é grosseiro, ele vai te dar tapa na cara e falar, vamos, quero ver a minha comida na mesa, porra! Misericórdia. Então vamos lá, vamos esclarecer o que é um homem masculino saudável pra conquistar uma deusa como vocês. Porque não é pra todos, desculpa. Ele tem esse direcionamento, eu diria, posicionamento firme em conseguir direcionar a sua casa, sabe? Conseguir prover, mas ao mesmo tempo ele é super cavalheiro, energia masculina e feminina equilibrada ali. Ele abre a porta do carro pra mim, vou dar um exemplo. Quando eu entrei num relacionamento mais saudável e funcional, o meu Deus ia abrir a porta do carro pra mim, ou ia pegar a minha mala, eu já tava no automático a fazer. Nossa, é porque eu sou escrota, sou sem educação? Não, é porque eu fui treinada pra dar conta de mim sozinha a vida inteira. Não tem ninguém. Muitas pessoas falam, Lê, como que você performa, tem resultado no seu relacionamento, tem resultado em fazer dinheiro? Como que você consegue? Eu faço as mesmas formações que você e não consigo. Porque eu não tinha nenhum braço, digamos assim, um colo pra deitar e esperar a ajuda vir, né? Eu falo que romantizaram. A gente tem essa imagem do Salvador, desde os contos de fada lá. Tem o príncipe que vem encantado, no cavalo e a Sim. espada. a fada madrinha. E de forma inconsciente você fica esperando mágica aquilo, a mágica acontecer. acontecer. É verdade, Só que né? não vem. Deixa vem eu a te fada alertar. madrinha. Ninguém vai vir te Não salvar. vai o príncipe encantado naquele cavalo branco que vai vir te salvar, ou a fada madrinha que vai chegar e vai te dar o vestidinho e colocar, vai, como eu falo, como um passo de mágica, colocar na sua cabeça ideias brilhantes pra você performar. Não vai acontecer. Você tem que arregaçar as mangas e realmente se desenvolver pra criar sonhos, relacionamentos, dinheiro, tudo isso. Até porque se você tá esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco dele, se é uma gordona preguiçosa, nem no cavalo ele consegue te carregar. Então você Exato. precisa levantar e fazer a sua parte, amiguinha. Concorda? É exatamente isso. Sacanagens à parte, entendi. E aí, como que vocês se curaram, então, de toda essa disfunção, de às vezes exemplos ruins, de ter tanta potência no masculino e conseguiram se trabalhar, se curar e virar essas deusas O mais por lindas, amor. fofinhas, o mais puro amor, para hoje ter relacionamentos saudáveis e sim A mulher continuarem sendo sábia, essas né? A mulheres mulher sabe que é de dificuldade. resultado. Deixa eu te falar, eu falo até o excesso do masculino, dessa necessidade de fazer, de acontecer, essa disfunção foi o que nos levou, por exemplo, a relacionamentos tóxicos. Porque, antes de mais nada, eu tinha um relacionamento tóxico comigo mesmo. De muita cobrança, de muita sobrecarga, de eu ter que dar Culpa. conta de tudo, de culpa pelo que fez, pelo que deixou de fazer, pelo que deveria estar fazendo, sabe? Pelo resultado que ainda não chegou. Então, automaticamente, se eu sou tóxica comigo, que tipo de relacionamento que eu vou ter? Com pessoas que alimentem o meu vício. Se eu tenho esse vício, eu falo de forma inconsciente, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que prover, eu tenho que ser a mais forte, a mais inteligente na relação. Jesus, eu tô cansado. só de ouvir. Exato. E aí era onde me levou a dois picos extremos de tentativa de suicídio, por Conte-nos exemplo. mais. Porque eu estava tão sobrecarregada, tentando ser perfeita, tipo assim, ser a melhor no curso que eu estava fazendo, ser a melhor no meu trabalho, ser a melhor para o meu relacionamento, que eu tentava com tanta intensidade que chegava ao ponto que eu, tipo assim, nada mais fazia Esgotou. sentido. Eu estava exausta. aham. E aí o que a gente tá falando aqui não é que você não deve buscar ser o melhor, buscar excelência, buscar alta performance, mas pelo que eu tô entendendo, você estava buscando fora daquilo que te fazia sentido. Exato. E de forma desequilibrada, né? Eu falo, de forma desequilibrada. Foi o que me levou. Aí, quando eu tive a primeira tentativa de suicídio foi ainda quando eu era muito nova. Uhum. Eu ainda era menor de idade ali, namorava com a minha mãe, me lembro. Me lembro bem desse dia também. Lembra? Porque você que encontrou ela. Eu é lembro isso? dela. Não, foi pior que isso. Eu lembro que eu tava comendo, tentando comer, e ela pequenininha, ela era Aham. pequena na época. É. E ela rindo na minha frente, Gente, você tá dormindo. não tá conseguindo, tá errando a sua boca, tipo assim, porque eu voltei, demorou eu um ficava, tempo. mãe, a Letícia só fica dormindo. O que tá acontecendo? Aham. Ela só fica dormindo, E eu tô ela- falando com ela, ela tá Foi dormindo. fofo, Larissa, que Tadinha, Sim, ela falou, gente, você tá é. errando a sua boca, maninha, e rindo na minha cara, assim, e eu... Isso, assim. Bonitinha. Enfim, e aí, quando aconteceu isso, eu não tinha ali, por exemplo, minha mãe não tinha estrutura psicológica pra lidar. Ninguém tinha estrutura psicológica. Então, nós fingimos demência. Nós fingimos que aquilo não aconteceu. Eu inventei uma historinha e uma mentira pra todo mundo, pra eu não passar vergonha na minha própria cidade. E de aí ter todo mundo tido- deu de louco e fingiu que acreditou Exato. e vai pra baixo do Falei, tapete. tava com dor de cabeça, tomei remédio aqui, muito Tomou remédio. Tomou muito, né? Uns gardenais da vida aí, literalmente. E
aconteceu isso. E aí, de onde eu fui criada, tipo assim, depressão, é falta do que Falta fazer. de louça Falta pra de lavar, serviço. né? Entendeu? Não tinha isso. Ansiedade. O que é isso? Frescura. Exato, coisa de gente louca, no Precisa caso. de uma pizza, essa menina. Precisa de apanhar ou trabalhar mais, no Aham. caso. Aí, depois disso, depois da minha segunda tentativa, eu acordei. Eu já morava sozinha, eu lembro. Foi uma amiga que trabalhava comigo que sentiu falta no trabalho, porque eu sou ótima. Eu era uma das melhores, inclusive, na época, na empresa que eu trabalhava. E aí ela pegou e sentiu minha falta. E meu chefe falou, vai lá ver, cadê a Letícia? Que eu não era de faltar. Aí ele chegou, eu tava morta lá na cama. Eu já tinha escrito a carta, porque eu Nossa. escrevi a carta de adeus De e tudo, e de despedida e tudo. despedida. E aí eu já acordei, já tava minha mãe, minha irmã, todo mundo na sala, minha amiga. E eu em meio a vômitos, foi bem mais leve dessa vez. E aí quando eu acordei, eu Bem falei... mais leve. Bem mais leve. Susto. mais tranquilo. De boa. Eu acordei, eu falei assim, eu falei, cara, de novo, né? Eu tentei e não consegui. Olha só, da primeira vez eu acordei me sentindo fracassada. Porque eu falei, nem morrer consegue. Eu tô tentando e nem isso eu consigo. Da segunda vez, foi completamente diferente. Eu acordei, eu abri os olhos, meia vômitos, e eu falei, cara, de novo, eu não consegui. E aí eu falei com Deus ali. Falei, Deus, seguinte, não sei da sua existência, não sei cadê você, não sei se você tá aí me ouvindo. Tá claro que nada que o Senhor possa me prometer ou me dar, eu tenho interesse de receber. Então, eu não tenho interesse de viver. Mas já que você quer que eu viva, a partir de hoje eu entrego a minha vida e, tipo assim, me direciona. Eu prometo, foi a promessa que eu fiz. Eu me comprometo a nunca mais tentar nada contra a minha própria vida. Então, me ajuda. E aí... a mágica aconteceu. Os Mágica não. caminhos se abriram, Muito né? trabalho. Foi onde eu vim pra Campinas. De Campinas eu fui pra Portugal. De Portugal, em meio à pandemia, eu vi a oportunidade, voltando ao marketing da Giza aqui, de empreender no digital. Ela tava vendendo coisas no digital. Mas olha só, né? Você só conseguiu ter resultado no digital, crescer, se conectar com uma carreira que até hoje faz sentido quando você se alinhou na pessoa física. É. Né? Internamente, pessoalmente. Muitas vezes a gente olha pro lado só profissional, só do ganhar dinheiro, só ir pro marketing, com a pessoa completamente desalinhada. Então a gente viu que o passo anterior foi você se alinhar. Exato. É o que eu falo até nas minhas mentorias. Não adianta você ter o melhor método, a melhor estratégia. Não sustenta a longo prazo se você não tem uma base sólida. Como que a gente vai construir um prédio em cima de uma coisa que é totalmente Não tem base, Frágil, não tem né? fundação. frágil, fraca? Não vai crescer. Você vai construir, vai cair. Você vai construir, vai cair. Sim. E como começou, então, essa fundação de vocês? Já que eu não tive base familiar, não tive estímulo, tentei me suicidar, fugi de casa com 13 anos. Depois eu quero que você conte essa Quando eu fui a Portugal. etapa da sua vida. Lá em Portugal, no Brasil, eu era super fitness. Então, eu treinava muito, super focada. Minha Sempre vida no extremo. minha vida super correria. Então, eu treinava muito, trabalhava, curtia, já vivia um padrão de vida muito legal. Eu amava a minha vida, morava em Campinas. E aí, quando eu cheguei em Portugal, que eu morei em Porto, lá é mais frio e úmido. E aí eu falei, cara, não vou acordar aqui 4 da manhã, 5 da manhã, vou pra academia, mas nem que me pague. E olha que quando eu cheguei lá, eu olhei pra academia e fiquei super estimulado, porque eu falei, vou pagar... As minhas lá são muito legais. eu vou pagar o valor de uma Smart numa Bodytech. Então, assim, estourei, né? Aham. Não, porque aí, com o clima, eu falei, nem a pau que eu vou levantar pra ir pra Bodytech, não importa que academia seja essa. E aí lá eu coloquei um novo hábito, vou colocar um novo hábito de ler a Bíblia todos os dias e ler a Bíblia inteira, para eu ter conhecimento, para eu ter discernimento, para eu entender, porque eu sempre entendia só através da interpretação de outros, Sim. de pastores e tal. E aí eu comecei a ler, e lendo, eu lembro de um dia que eu li uma passagem, não me lembro qual era a passagem, de Jesus explicando sobre relacionamento, sobre como a gente tem que ser na Terra, dando os exemplos. Eu liguei pra minha mãe, chamada vídeo, e eu falei, mãe, a senhora me criou tudo errado, cara. Eu falei, me criou tudo errado. Tudo que a senhora me ensinou de relacionamento, de eu tenho que ser a foda, a forte, que ninguém presta, sobre pessoas, tudo tá desalinhado. Ó, dona Rosângela, pra você não ficar mal aí, a gente sabe que é parcialmente verdade. Você fez Exato. muita coisa certa, tá? Aham. Obrigado. Mas eu, como sou extrema, eu falei exatamente com essas palavras pra ela. E eu expliquei o porquê que eu falava isso. E ela falou, faz sentido, Letícia, é isso mesmo, minha filha. Tadinha, Então agora... gente. minha mãe, ela é muito de Ela boa. tem essa humildade. É, Até isso é hoje, legal. às vezes eu converso com ela e ela fala, minha filha, não faz igual sua mãe, não. Ai, que É legal melhor isso, que a hein? dona Rosângela. Não vai pelo legal. lado da dona Rosângela, que a mãe tá aqui, ó, sozinha até hoje, Dando porque cabeçada não até consegue hoje. dar certo num relacionamento por Ai. esse lado macho da sua mãe. Então, não seja igual a sua mãe. Muito bom. Hoje em dia, ela fala isso pra gente. Mas Exato. precisou, às vezes,
passar 50, 60 anos, quebrar a cabeça pra conseguir Pra olhar pra trás e falar, entender. pô, fiz merda. Então não vamos cometer o mesmo erro, né? Muito bom. E daí eu falei bem assim, tá, não sei quem a Letícia é, mas a vida que eu vivia hoje, eu tinha estabelecido metas, por exemplo. Em Portugal, eu coloquei que eu ia chegar lá, eu ia morar num lugar que eu gostasse, eu ia ter o meu carro, eu ia ter meu negócio, né? Eu ia poder ir na praia todo dia, porque a praia era o máximo. Morar perto da praia era o máximo. E tudo isso aconteceu. E nada disso fazia sentido. Eu vivi um relacionamento vazio, eu escolhi um relacionamento, inclusive, totalmente racional. Não foi emocional. Chegou uma fase da minha vida onde todo mundo cobrava um relacionamento, porque eu já tinha trabalho, já estudava, já tinha tudo Como é que você tá redondinho. sozinha? Por que você tá sozinha? Aí eu falei, então tá faltando um relacionamento ali. E aí escolhi racionalmente, porque todo mundo que eu gostava não dava certo. Então eu escolhi a pessoa que parecia a figura mais assertiva ali, que todo mundo amava, pra ver o relacionamento. Misericórdia, foi o relacionamento mais tóxico da minha vida, porque ali eu acho que foi o extremo. Foi ao extremo de, como eu estava aberta, eu acho que antes eu não dava espaço pra ver nos relacionamentos, por isso que eles não cresciam, né? Ali como eu estava aberta pra ser transformada, então eu fui vendo tudo que havia de disfuncional, que não agregava o meu relacionamento nem pra mim, nem pra outra pessoa. A gente só se fazia mal, entendeu? E aí eu comecei a me transformar ali, comecei a permitir que a minha mudança de mentalidade começasse ali, e aí eu tava analisando, vendo os resultados da minha amiga Giza na época. Fiquei 6 meses acompanhando ela, porque eu sou esse tipo de consumidor. Eu primeiro, você me oferece o produto, eu vou realmente olhar, analisar a sua autoridade, a sua credibilidade, os seus resultados, e aí eu vou investir em você. E aí eu falei bem assim, a Giza, quando ela fez 80 mil, ela fez 80 mil no marketing, eu acho, tava comprando a Hilux dela, morando lá. E a gente trabalhou juntas. A gente, tipo, morava... Saiu do mesmo lugar. Saiu do mesmo lugar, o salário mínimo, em Rondônia. Aí eu peguei e falei pra ela, falei bem assim, amiga, deixa eu te falar, me manda aí o boleto. Ela mandou o script, a cópia. Eu nem escutei. Eu falei, não interessa o que você tá fazendo, minha filha. Eu quero Vou fazer fazer. Eu isso aí. quero fazer. Exatamente, eu tava nesse time. Aí ela me mandou, eu paguei, na época eu ainda ganhava em euro, daí eu paguei em reais, foi muito barato, muito barato. Eu mandei pra minha mãe ainda, porque o boleto, na época, a plataforma que ela vendia, não vendia pra fora do país. E aí ela, falei, mãe, paga aí, converteu o dinheiro e tal. Eu entrei no marketing, comecei a comer o marketing, eu conciliava com o meu trabalho, comecei a comer o marketing ali, aplicar à noite, tem a diferença de fuso horário também, então, e comecei a faturar. Eu lembro na minha primeira semana, eu fiz mais de R$1.500. Isso era muita coisa. E vendinha, assim, produto de R$97, produto de R$197. Mas um volume monstruoso, Exato. né? O mais caro, produto de R$297. Sim. Então, o montante, eu falei, cara, sem sair de casa, sem precisar passar No friozinho frio. de Portugal, aqui de boa. Maravilhoso. Comecei a faturar daí. Aí comecei e não parei mais. Aí entrou a sua paixão pra isso. Eu comecei, no início o estímulo era o dinheiro e depois se tornou as pessoas. E aí... Eu queria entender essa transição. Como é que foi assim? Pô, eu preciso comprar a minha Hilux também com a minha amiga Giza. E de repente, assim, poxa, eu me apaixonei pelo processo das pessoas. E não só pelo resultado financeiro. Porque foi exatamente assim, no frio de Portugal, e eu oscilando muito, porque eu não tinha apoio, era só eu e Deus, no caso, emocional, no caso. Até no meu relacionamento, eu lembro que uma vez eu falei, acho que eu preciso de uma terapia, de uma ajuda, um mentor. A pessoa que tava do meu lado falou bem assim, compra uma blusinha que passa. Pra que isso? Tipo isso. Então, eu não tinha. E aí, nesse percurso de começar no digital, de começar a faturar, no início, as comissões me motivavam. Eu acordava, eu ouvia, eu deixava o celular apitando pra ver. Trim, 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 trim. A noite inteira, tipo assim, eu passava até a madrugada, porque a diferença do fuso, atendendo no marketing ali. Então, automaticamente, eu fazia muitas vendas. Enquanto eu dormia, o pessoal pagava. Eu acordava, já tinha dinheiro na conta. Então, eu acordava todo dia, eu falava assim, olha, nem acordei em meu banco, já me deu bom dia, que o meu banco era a plataforma com dinheiro. Isso era o que me estimulava. Até que chegou um dia que um frio, desânimo, a bad normal, pegou e eu olhei as comissões e não me estimulava. Não tava com vontade de sair da cama aquele dia. Não tava com vontade. E aí eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, lá de Rondônia também. Ela pegou e tava me agradecendo que tava em meia pandemia, que tinha conseguido começar a fazer as vendas dela, que ia ajudar o marido dela e os filhos delas não ia passar necessidade naquilo. Enfim, todas as minhas alunas começou a ter muito resultado sobre isso. E aí o que me motivava é como que eu faço para levar mais resultado para essas pessoas. E aí foi onde eu comecei a ser fora da curva no marketing, né? Por exemplo, as pessoas tinham um produto, inclusive, por exemplo, quando a Giza foi fazer a venda para mim, ela não tinha um produto que atendia quem estava fora do
país. Por isso que eu tive que fazer todo esse processo de conversão para minha mãe Mas nem pagar. todo mundo tinha essa boa vontade. Exato. Sim. Então eu encontrei produto que fazia a mesma coisa, só que já estava hospedado em outra plataforma, que já conseguia fazer essa conversão. Produtos que já estava mais avançado, eu criei a minha esteira de produto de forma inconsciente ali, como afiliada, Aham. e comecei a atender, fazer dinheiro. E aí não parei mais, me permiti vir, fui convidada para um mastermind, né, aqui no Brasil, na época em Búzios, do Wallace, né? Lembra, Larissa? Sim. Foi onde a gente chegou lá, que eu achei que eu tava estourando, que eu tava rica, porque fazia 10 mil reais, 20 mil reais. Aí o povo fazia isso, tipo, em 1 minuto, né? Eu Chegou falei lá assim, passando uma vergonha, assim, não vou nem falei, falar. gente, tava eu Mas falo, um processo de expansão de mentalidade, Exato. né? Aquele choque de realidade que você precisa. De, pô, quando eu acho que eu tô muito bem, é ter a humildade de falar, pô, tem gente muito melhor. sim. Aí eu lembro que a gente chegou e eu falei, gente, povo muito milionário, né? Todo mundo com seus carros importados e não sei o quê, já tinha faturado milhões e perdido milhões falando de estratégia que eu não conseguia compreender sobre o que aquela pessoa tava falando. E eu falei pra Larissa, eu falei assim, maninha, não entendi, mas é isso que eu quero viver. Então, assim, vamos ser melhor do que essas pessoas que estão aqui. Como que a gente se prepara? E aí eu entrei nessa metanoia de sempre. O que eu já tava nessa, lá em Portugal, quando eu li a Bíblia e entendi que eu precisava mudar, que não tava certo, não tava legal a vida que eu vivia, não fazia sentido, eu me abri pra aprender. Com tudo e com todos. Me abri pra aprender. Então, assim, o que eu preciso aprender? Onde eu tô hoje? O que eu preciso aprender pra ir pro próximo nível? E assim, eu falo, quando a gente tem essa vontade genuína, aí as coisas acontecem. Você manifesta, de fato, essa intenção de eu quero aprender, e aí você vai se conectar com as pessoas certas, que têm o conhecimento certo, e você vai conseguir aplicar isso pra ir pro próximo nível. Não parei mais. E sempre fiz isso. Me coloquei, nem de forma intencional. Deus sempre me colocou, tipo, em mesas estratégicas. Eu ia fazer uma formação, por exemplo, e aí eu era mais nova da turma. E eu falo, tipo assim, no caso, a que tinha menos dinheiro da turma, sabe? Mesas que eu podia me abastecer mesmo, e né? aprender. No início eu me sentia, eu falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Qual que é o sentido disso? Depois eu ia entendendo. Eu falei, aí minha mãe... Pô, tá aí. Eu quero aproveitar isso pra fazer uma pergunta, então. Porque acho que muita gente que não evolui, não cresce, não faz dinheiro, não melhora de vida, se coloca nesse lugar de, mas a Lara é mais bonita que eu, a Lê tem mais dinheiro que eu, fulano é mais, sei lá, tem uma Fala empresa maior. melhor, eu não gosto de fala falar, melhor, assim. grava vídeos e eu tenho vergonha. E a pessoa se coloca num lugar de, pra mim, não dá. Sim. Né? Como é que foi para vocês essa transição de sair do vitimismo, da pobreza, da coitadinha, da filha de não sei quem, para eu quero me colocar em lugares onde eu possa realmente ser a pessoa mais burra, a mais pobre da mesa e aprender muito com essas pessoas. Como é que foi esse jogo na mente de vocês? Isso é muito louco, porque a maioria das pessoas hoje que quer iniciar no digital, começar a vender, tem esse bloqueio de aparecer. Você fala com Larissa, gente assim o dia inteiro, né, Lara? Sim, Tô mentalizando todo disso. dia chega gente até mim. Larissa, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho medo, minha cidade é pequena, as pessoas vão me criticar. E eu trago a minha história. Gente, eu vim de uma cidade de 17 mil habitantes e eu gravava vídeo e mostrava a minha rotina, mesmo quando eu era CLT. Sim. Então esse bloqueio é algo que foi muito natural pra mim, que eu sempre mostrei a minha rotina. Da minha família. Eu no shopping, domingo. Bom dia, gente, tudo bem? Vou trabalhar agora e tudo mais. Mostrava as peças da loja, vendia no meu Instagram as peças da loja. Então já tinha essa dinâmica do digital muito inconsciente. Sim. Eu já fazia isso. Então, Já tava se relacionando com a tua audiência. isso, ali, então né? eu já tava sendo preparada sem saber. E aí, quando surgiu a oportunidade do digital, que eu comecei, eu falei, caramba, é o que eu já faço, só que agora eu tenho um produto que eu vou vender e eu vou ganhar muito bem pra isso. Então agora eu vou colocar dedicação e energia nisso aqui que eu vou fazer acontecer. Aí no meu primeiro mês eu fiz mais de R$3.700, que pra mim na época era muito mais do que dinheiro, você era fazia mais lá do na que eu hora. ganhava o mês inteiro, trabalhando mais de 10 horas por dia. E eu falei, caramba, é isso, eu vou viver disso aqui, eu vou fazer acontecer. E aí comecei a mostrar cada vez mais a minha rotina, criar conteúdo de maneira intencional. E eu sempre gostei de trazer uma palavra positiva, uma ferramenta, uma coisa que virou uma chave na minha cabeça pra minha audiência. E hoje em dia eu até recebo muitas mensagens no meu Instagram, Larissa, fala mais, porque a sua boca edificou o meu íntimo. Sim. Eu levantei de uma cama e fiz o que tinha que ser feito hoje, porque você trouxe o que você traz no seu Instagram, da sua experiência, da sua rotina. Então, fala mais.
Então, Porque acho que... acho que é real, é genuíno a pessoa ver que, pô, não é uma pessoa plastificada vendendo qualquer coisa. É alguém que tem uma vida real, que tem um casamento, que tem sua rotina do dia a dia e ainda assim consegue ser uma mentora, falar de marketing e faturar ali, né? Como qualquer Sim. pessoa que tá aqui poderia fazer. Mas eu acho que a principal coisa que a pessoa precisa fazer para ter resultado, para iniciar no digital, desbloquear isso do aparecer, é começar. Você só vai ficar bom treinando, fazendo. Então não tenha medo de errar. Errar, todo ser humano erra. Só que é errando que você vai acertar. E quando você acertar, mulher, você não tem noção do que pode acontecer. A chave vira e você muda completamente o jogo da sua vida. É que eu acho que a grande maioria das pessoas não se permite sequer assim. Ah, eu vou fazer errado algumas Sim. vezes Sim, até fazer certo, até fazer né? certo. Aí eu quero começar com a melhor câmera, o melhor cenário, o melhor conteúdo. Cria um monte de bloqueio pra não fazer o que tem que ser feito. E que é E isso aí aí, entra a né? base, né, da mentalidade, de você ter crenças de identidade, de capacidade de fazer bem estabelecidas em você. E se eu nunca ouvi falar sobre isso, Lara? Eu nem sei o que é esse negócio de identidade, minha crença de capacidade. Por onde eu começo a trabalhar isso em mim? Se desenvolver, vai fazer parte da E2AP. Na nossa escola, né? Podia falar já da escola? Fale, por É o favor. caminho mais fácil. O episódio Eu falo, tipo assim, vocês são as todos entrevistadas. os anos, Inclusive, né? a E2AP foi o que De desbloqueio. Nossa, verdade, ó. verdade. totalmente Na a minha vida. prática. Então, Na peraí. prática. Por favor. Deixa eu entender como é que é sair de traficante mirim internacional pra uma mulher, Gente, para uma mulher casada, Extraordinária. sábia, olha, maravilhosa, Linda, né? linda, linda, assim. Como é que, primeiro, como é que é essa história dessa fuga mirim trambiqueira no Paraguai, Larissa? então, que loucura. É real isso? Eu tinha amigas na época que iam pra comprar perfume, bolsa e trazer e vender. E as meninas, Larissa, eu tô vendendo bolsa, perfume, tô ganhando tanto. Vamos? Eu falei, vamos. Como? Isso eu nem sabia, gente. Eu era a irmã mais Como? velha. Eu era mas- menor de idade. Eu falei pra minha mãe, mãe, menor me de idade, assim, Vou pro 13 retiro pra anos, né? igreja. Menor de Mãe, idade, me 13. desculpa, a senhora não sabia dessa história, a senhora vai saber agora. Nossa, Eu falei, não mãe, sabia, não vou sabia. para um retiro da igreja e vou ficar uns 3 dias. E aí as meninas, elas eram empreendedoras, tava dando muito certo, então elas meio que me contrataram. Aham. Aí eu falei, show, vambora. Peguei um ônibus sem direcionamento nenhum, perdida, morrendo de Pensando, medo. como isso é possível? Eu nem sei como que eu Cara, fui história até de hoje. filme, coisa muito de É filme muito isso. de filme. Eu falei, gente, eu não faço ideia de como que eu fui até hoje. E aí fui, peguei um ônibus, e aí a menina me encontrou lá no Paraguai, como é que é? Na fronteira. Aham. E eu morrendo de medo. Eu falei, gente, se eu for pega... Ela não, se for pega, é porque você vai estar com excesso de coisa na bolsa. Mas enfim, vambora, vai dar tudo certo. Aí eu fui, É muita fé, né? comprei perfume, várias coisas e levei pro Mato Grosso pra vender. Aham. E deu tudo certo. Deu tudo certo, vendi, fiz dinheiro e tudo mais. Só que pela dinâmica do medo e de todas as coisas que depois eu entendi, porque na época eu não tinha discernimento do Aham. risco que eu estava correndo, aí eu falei, não, eu vou ser independente, mas não preciso de tudo isso. Então Exatamente. vamos hoje continuar. Na época eu ajudava minha tia na lanchonete, trabalhava com a minha tia. Ganhava e eu quanto? lembro que eu pedi demissão. Porque tinha ficado rica. Porque eu tinha ficado rica na minha cabeça pela probabilidade do que eu ia ganhar. Eu trabalhava com a minha tia, eu ganhava R$200 por mês na época. E aí, quando eu vi que eu ia ganhar muito mais, eu falei, tia, não preciso mais trabalhar porque eu vou ganhar dinheiro pro ano inteiro. Então não vou trabalhar mais pra senhora. Olha o que é o desalinhamento, né? Que por isso a gente Sim. fala que tem gente que faz milhões e perde milhões, porque Eu isso era fica uma doido, criança, né? eu não tinha noção Ah, é. do que tava acontecendo. Aí eu falei, meninas, muito obrigada. Fiz o meu salário do mês, show. Mas eu vou voltar a trabalhar lá com a minha tia mesmo. Vou Que me é seguro, desenvolver, né? crescer, que é seguro. E depois, futuramente, eu empreendo, né? Com Do jeito conhecimento certo. do jeito certo. Aí fiz isso, mas foi uma baita aventura. E aí eu entrei no marketing, comecei a ter resultado. E aí entrei numa crise de existência, por não ter identidade. Olha, Hoje, Yuri, se eu tirar o que você faz e o que você tem, quem você é? Pois Hoje é. você tem clareza. Hoje eu tenho total clareza de disso. responder com convicção. Mas a maioria das pessoas fala, eu sou engenheiro, eu É. sou palestrante, eu sou professor, eu sou pai Mãe do de João e do tal, Pedro. aham. E aí Exatamente. tirou teu trabalho, você foi demitido ou aposentou, seus filhos foram embora, depressão, a pessoa perde o chão, né? Sim. Então pega esse insight. Você não é o que você faz e o que você tem. Então, quem é você? E aí a Letícia me fez essa pergunta um belo dia. E aí, nossa, minha mente bugou. Eu falei, como assim? Eu não sou vendedora e aí trabalho na empresa tal? Não, não. Isso é o que você faz, não é o que você é. Isso é o que você vê, eu tenho tal coisa, formação nisso, e aí... Não, maninha, quem você é? Aí eu falei,
tá bom, eu vou pensar, depois eu te dou a resposta. Ficou 3 semanas aí sem Aí eu saber o que fiquei responder. imersa, pensando, e ela já sabia, né? E ela já tinha me passado a ferramenta do eu sou, que são as afirmações que você faz. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou corajosa, eu sou inteligente. Essa é a minha identidade. E aí eu comecei a internalizar e a usar isso, só que aquela crise do impostor. Eu falava sem me sentir. Eu falava sem ter dinheiro na conta, porque na época eu tinha me afastado do digital por essa crise e tava vivendo um relacionamento disfuncional. A inclusive, não repetição de gostava, padrão, né? a repetição de padrão inconsciente. Entrei no relacionamento. A Letícia saiu, eu entrei no relacionamento disfuncional. Não aprendi pelo exemplo. Os outros, né? Aprendi pela dor. Aí entrei no relacionamento disfuncional, que ele não gostava, não acreditava, era totalmente longe da realidade dele. Então, automaticamente, eu fui me desvinculando do digital, fui me bloqueando, fui me colocando ali naquela bolha do relacionamento tóxico. Então, eu não me sentia merecedora, não me sentia capaz e me conectei com a pessoa naquele momento pelas minhas dores, pelos meus traumas, que aquela pessoa todo dia me mostrava que realmente eu não era ninguém. Validava, né? Que Quer realmente dizer, eu só era... reforçava O que a você crença que naquele acredita. momento era latente em você. Exatamente. A Letícia olhava pro meu relacionamento e ela falava, maninha, você merece mais. Você tá vivendo um relacionamento que não é amor, é vício emocional. Eu falei, gente, o que é vício Tá emocional? doida? Tá Que ficando vício é doido? droga. É amor. A pessoa me ama. Tipo assim, me bate, me maltrata porque me ama. É verdade. Porque eu aprendi inconsciente que amor era dor. Amor machucava. Amor era xingamento. Dá era... muito trabalho. Dá né? muito trabalho. Sofrido. Amor Eu é associei sofrido. amor a isso, a dor. E aí a Letícia falou, Larissa, não é vício emocional. Só que eu levei anos pra entender essa frase dela. E eu quanta só gente tá entendi- ouvindo a gente agora, E- Lari, e que olha passa que exatamente por isso, que tá no relacionamento ruim, numa carreira ruim, tá sofrendo com a saúde, porque tá viciado em sofrer. Exatamente. E aí eu demorei anos pra entender o que era vício emocional e que o meu relacionamento era vício emocional. Um belo dia, eu lembro que a gente teve uma mega briga, ele me agrediu fisicamente e em palavras e tudo mais. E ele citou uma palavra que me doeu, Yuri, como pior que um tapa na cara de um murro, um soco. E aí que ele me chamou de vagabunda. E aí eu falei, Letícia, aconteceu isso e isso e tudo mais, eu ia precisar ir na delegacia. Nossa, minha vida tava de Verdade, cabeça eu pra fui baixo. junto. Eu tava sendo ameaçada de todos os lados. Nossa. Um inferno. E aí eu falei pra minha irmã, mano, ele me chamou disso e, tipo assim, me doeu num grau absurdo. E a minha irmã me perguntou, quem já te chamou assim? E aí eu, ninguém, relacionamento nenhum. Ele é a única pessoa que me chama disso e eu não, tipo, me dói demais. Larissa, quem já te chamou assim? Quem já te chamou assim? E eu, Letícia, eu não sei quem já me chamou assim. Ele chamou assim. E comecei a pesquisar na minha memória. Eu lembrei, minha mãe. Minha mãe me chamava assim quando me batia. Nossa. E eu sabia que a minha mãe me amava. E aí, muito inconsciente, comecei a me relacionar com a minha mãe, porque eu tava longe da minha mãe. Minha mãe não alimentava mais o meu vício emocional. Então, eu tinha um cara do meu lado que era minha mãe, que ele me xingava, Porque que ele ele me era batia, feminino. que ele era feminino, que ele me maltratava e tudo mais. E alimentava esse vício emocional, dessa forte lembrança que eu tinha lá da minha infância e da minha mãe. Então, quer dizer, às vezes as pessoas ficam presas em vícios emocionais, mesmo que eles sejam ruins pra elas. Sim. Mas peraí, Exatamente. conscientemente eu não quero ser xingado de vagabunda, eu não quero apanhar, eu não quero ser pobre. Por que as pessoas fazem isso? Cara, porque pra nossa mente o conhecido é melhor do que o desconhecido. Então, lá na minha infância, olha o exemplo, eu nem lembrava dessa profundidade que ela trouxe aqui. Mas olha o exemplo dela. Lá na infância, ela entendeu que a pessoa que ama ela bate, xinga, chama de vagabunda e mesmo assim tá ali com ela. Ela deu esse significado pro amor de maneira completamente inconsciente. Então, eu fui muito cobrada, né? Minha mãe me cobrava muito, automaticamente me criticava muito. Não faz mais que obrigação, não tá fazendo direito, tem que se esforçar mais. Então, automaticamente eu me conecto com pessoas que reforçam isso na fase adulta. E aí você fala, não sei porque o meu marido só vê o meu lado ruim, só me critica, não sei o que acontece. Tipo, eu sou viciada de forma inconsciente na crítica. Enquanto você não cura, é isso que Enquanto você eu vai não buscar. curo, é isso que eu vou repetindo. E pro meu. É claro, eu falei, igual o relacionamento. Se a Larissa não tivesse tratado isso, ela poderia sair de um relacionamento tóxico e entrar em outro pior. As pessoas cometem Sim. esse ciclo. Sai de um O problema relacionamento. é a pessoa e é, troca, né? E Troca de vive o mesmo pessoa, mas problema. pra viver o mesmo vício. Sai de um relacionamento que apanha e arruma outro que vai apanhar também. Ah, esse não apanha, ele só empurra, sabe? Sim. Troca ali 6 por meia dúzia. Sim. Literalmente isso, porque não
se trabalhou. E olha, eu falo, às vezes você tá no lugar certo, você tá com as pessoas certas, você tá com o conhecimento certo. A Larissa viu na prática a minha experiência. Sim. A Larissa viu na prática, ela ouvia por tabela muito. Eu trabalhando, eu atendendo todos os dias, mentoria, consultoria. Do que você estudava. Do que eu estudava e falando sobre crença, sobre treinamento. E mesmo assim, ela não estava aberta para receber tudo isso e para introduzir na vida dela, né? Eu transbordava o que eu tinha acesso através da Letícia na vida de outras pessoas, Sim. mas na minha eu não aplicava. Eu já ajudava amigas. Cognitivamente, mas emocionalmente aquilo não pegava Não fazia em você, sentido, né? exato. E aí a Letícia sempre falava, é vício emocional, sai desse relacionamento, vai se autoconhecer. E eu era viciada também em ser vítima. Então eu colocava a culpa nele. Minha vida financeira tá ruim porque eu tô com você, porque você tem energia ruim, porque você é um bosta, porque você tá me empatando de crescer. E enquanto eu coloquei essa culpa nele, eu me mantinha no relacionamento e não me desenvolvia. Sim. E aí até que eu entendi, olhei pra minha vida com verdade, a Letícia falou, olha pra sua vida hoje, cada área, dá uma nota, olha com verdade, traz clareza. Eu olhei com verdade e aí desabei chorando. E eu falei, gente, isso aqui não tá ruim, tá além. Olhando com verdade, tá tudo cagado. Eu falei, sim, tá além. Eu falei, gente, eu tava fazendo dinheiro no marketing, eu tava crescendo e eu tô no fundo do poço, sem R$1 na conta. Tudo indo mal. Fazendo um monte de bico fora, trabalhando com evento, fazendo 1.050 coisas pra sobreviver. E a Letícia crescendo. E eu falei, isso aqui tá errado, eu preciso colocar minha vida no lugar. E aí eu tive que passar por essa agressão, por essas ameaças, pra eu romper. Eu chamei a Letícia ainda, era numa madrugada, ela tava dormindo, eu falei, maninha, acorda, vamos na delegacia comigo agora. Porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois. Porque eu já tinha sido agredida outras vezes e eu não tinha tido a coragem de sanar, porque eu achava que terminar e me afastar, eu achava que se eu ficasse calada, ele ia melhorar. Ia ficar tudo bem. No entanto, quando eu decidi terminar com ele, eu falei, se eu ficar quieta na minha, ele vai me deixar em paz. E não deixava. Só, tipo, ameaça em cima de ameaça, só piorava. E eu falei, caramba, meu silêncio não tá fazendo ele me deixar em paz. Como que eu vou sair desse relacionamento? Eu vou ter que ter coragem e vou ter que enfrentar o problema, porque eu me coloquei no problema. Então eu vou ter que me tirar. E eu tava sendo ameaçada. Eu lembro que na época ele tirou uma foto minha, sem eu ver, que eu tava seminua na foto, e ele me ameaçava com essa foto. Vou enviar pra todo mundo, vou denegrir a sua imagem, eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua vida. Eu acho bom você ir embora de Campinas. Em algum momento isso foi visto como amor por você. Exato. E aí Quanta gente aqui tá vivendo algo assim, gente. E importante, depois de nós irmos na delegacia junto, voltou pro relacionamento? Voltei pro relacionamento. Vício emocional. Vício emocional. E aí você fala, cara, e é um exemplo muito prático aqui, didático, pra você entender. É claro que ela não quer apanhar. É claro que ela não quer viver um relacionamento onde ela é chamada de vagabunda. Sim. Onde o trabalho dela todo dia é colocado em xeque, de que ela não vai conseguir, de que ela não é capaz. Ela não quer isso. Só que de forma inconsciente ela tá viciada naquela nisso. emoção. É seguro. Pra minha mente, o conhecido é melhor do que o desconhecido. O que eu conheço sobre relacionamento é uma merda. É conhecido. A minha irmã tá falando que existe um relacionamento extraordinário, um Deus incrível, o mais por amor. Só que ela tá falando isso. Eu falo muito importante isso daqui, até às vezes quem tá vivendo esse exemplo de um tá se desenvolvendo mais, o outro tá vindo atrás por tabela, é isso. Uma coisa que eu entendi eu parei de falar e falei, deixa que meus resultados falaram por mim. Aquele negócio do santo de casa não faz milagre? Faz sim. Faz. Eu sou a que faz. Eu sou a Se santa o santo que faz. realmente vira santo, ele vai transbordar isso dentro de casa. Isso é o verdade. primeiro lugar que ele vai transbordar é dentro de casa. Tem que transbordar. A gente é exemplo disso. Senão tá errado. E aí, automaticamente, através dos meus resultados, eu saí de um relacionamento tóxico também, parei de ser tóxica comigo, aumentei meu faturamento, cuidando melhor da minha saúde, que eu via no limbo, sempre muito magra, sempre depressiva, cuidei da minha saúde, estabilizei isso, comecei a viver um relacionamento extraordinário. Então, assim, tudo foi se encaixando. Eu não preciso falar, olha, o que eu vivo, a maneira como eu vivo, as ferramentas que eu aplico todos os dias da 2AP na minha vida, me gera esse resultado. E você pode, porque eu falo, por mais que ela não se sentia capaz nesse momento ela não era. Mas mesmo. Ela viu a sua transformação. Exato. Ela falou, pô, como é que eu faço E eu vi também? de perto, né? E aí, tipo, a primeiro momento, eu tentei fazer o quê? Tentei trazer a transformação pra dentro do relacionamento falido. É verdade. Tentei mudar ele, tentei fazer ele se curar. Pra gente fazer dar certo. Que podia ser uma possibilidade, Sim, se ele quisesse. Exato. Né? Aí eu falei, vamos fazer imersão, bora se desenvolver. A gente foi pra várias imersões junto. Eu quase atendi ele. Quase atendeu ele no individual. individual. Depois eu suplicar a maninha e tal. Ela se abriu e falou, beleza, eu vou atender ele no individual pra ele se desenvolver. Só que era mentira, ele não queria realmente se curar. Ele gostava daquilo, entende? Ele ainda tava preso, ele ainda estava preso naquilo. Ele ainda queria alimentar o vício dele, Isso, né? De então, ser agressivo. No entanto, a última vez que foi o checkmate que a gente terminou, eu lembro que assim, eu não tinha feito absolutamente nada e ele criou um cenário pra me agredir de novo.
Aí eu já tava com uma sanidade melhor, porque eu tava me desenvolvendo, passando com a Letícia no individual. Sim. Ainda nas coxas, mas já tava passando. E aí eu falei, caramba, ele tá criando uma coisa pra viver O vício dele. E eu não vou alimentar mais isso. Aí eu lembro que nesse dia eu terminei, virou um caos tudo. Eu falei, eu vou lidar e vai passar. E Deus vai me proteger. E aí em terreiro, em tudo quanto é coisa, pra me blindar daquilo. E eu falei, agora eu vou me desenvolver de verdade. E o próximo relacionamento que eu tiver, ele vai ser alinhado e extraordinário. Eu não Como aceito está sendo, menos do que eu mereço inclusive. mais. E aí eu fui me alinhar, trabalhar minhas crenças de merecimento, de identidade. E aí foi muito fluido. Eu comecei a fazer o processo com a Letícia, comecei a realmente estudar, me desenvolver, participar de imersões. E a minha vida financeira começou a fluir de novo. Aos poucos eu comecei a voltar pro digital. E aí tirei um peso das minhas costas absurdo. Peso mesmo. Voltou meu brilho, minha luz. Sim, acendeu, né? Isso, porque eu não tinha mais vontade de falar com ninguém. Eu me isolava, né? Porque eu vivi um relacionamento tão vergonhoso pra mim. Porque eu tinha vivido uma merda, Sim. tinha exposto e tinha voltado pra merda. Isso é E é vergonhoso. E é vergonhoso. Então, no entanto, o dia que eu falei pra Letícia que eu voltei, eu falei numa vergonha. Aquela negócio, você sabe que você tá fazendo bosta, mas tá fazendo? Agora, olha só o que é o vício, né? E assim, o vício emocional, ele é igual uma droga mesmo. Exato. O viciado sabe que ele tá morrendo, que aquilo vai fazer mal, que ele tá fudendo a família Gente, dele. é igual, Mas você a fica em pessoa não abstinência. consegue fugir. Vamos trazer isso pra realidade. Acho que de muita gente que tá aqui ouvindo a gente, assistindo, é uma galera que é empreendedora, uma galera que quer vender mais, quer ganhar mais dinheiro. E aí, eu acho que o mesmo vício pode ser aplicado para esse cara. Eu tô numa carreira que eu tô infeliz, ou eu tenho uma empresa que não performa, eu não consigo fazer dinheiro. Então, qual é o meu vício emocional entre os possíveis, né? O que vocês recomendam para essa pessoa olhar para talvez romper esse ciclo de escassez, pobreza, sofrimento, vitimismo, dificuldade, falta de liberdade? Eu falo, primeiro de tudo, estabelecer pra onde você quer ir. Porque quando eu não sei pra onde eu quero ir, a merda de onde eu estou, eu falo, a merda, tem a Paloma, uma deusa maravilhosa que eu fui na palestra dela e ela falava assim, a merda, ela é quentinha, só que ela te abraça, né? Ela te abraça ali, tá quentinho, tá fedendo, só que tá abraçadinho. Então, assim, pra onde eu quero ir, na minha visão, pra onde eu quero levar a minha empresa? E aí, ao fazer essas perguntas, ao responder o que eu quero daqui 5 anos, que tipo de empresa que eu quero ter, qual que é o tipo de funcionário que eu quero ter, qual que é o faturamento que eu quero ter, olhando, porque você vai sempre buscar fonte, você vai buscar a sua realidade atual. Então, quando você olha e você vê que não tá batendo, você não consegue trazer, por exemplo, da sua realidade atual, conexão com o seu futuro, aí, no caso, você entende que é o momento de trocar de carreira, por exemplo, fazer uma transição, porque eu não vejo futuro para a empresa onde eu tô. E muitas vezes essa empresa, ela tá o quê? Ela tá infringindo os seus valores. E a pessoa que não sabe quem é, por exemplo, dá um exemplo muito básico aqui, didático da Larissa, como que ela vai saber quais são os valores dela? Se eu não saber nem quem eu era. Tipo assim, como que ela vai saber que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa corajosa, que ela é uma pessoa íntegra? Eu não tinha a visão de referência de onde eu queria chegar, então eu ficava ali. E quer dizer, se você não sabe que você é uma pessoa íntegra, merecedora, você se submete a ficar numa carreira merda ou num relacionamento que te faz mal, porque você não sabe o que realmente te é importante. O chefe ruim, né? O trabalho tá sempre ruim. Um lugar que não Conheço é diversas inspirador. pessoas, sai de um serviço ruim e entre outro pior. Um atrás do outro. Relacionamento, a mesma coisa. Sim. Então, olhe pra quem você é hoje e trace a sua visão de futuro ali. Com o máximo de clareza. Eu não tenho clareza, eu não estou conseguindo fazer sozinho. Aí esse é o momento de pedir ajuda. Sim. Vem pra E2AP, vem buscar ferramenta, vem buscar método. É o que a gente busca todos os dias. Métodos pra quê? Pra me levar pro próximo nível. Se permita aprender. Deixa o orgulho de lado, né? Eu falo, deixa o E orgulho foi de isso que me permitiu crescer de maneira constante no digital, depois desse alinhamento, dessa base. Hoje eu consigo viver do digital de novo com muito mais firmeza, com muito mais resultado. Depois que eu passei por esse processo com a Letícia, de vocês dois, enfim, transbordar tudo isso. Deixa eu falar. E- Não queria falar nada, não. Mas só complementando, eu tô com os meus 2 maiores cases de sucesso sentado na mesa hoje aqui pra você, verdade, entendeu? é verdade. Pra entender que, independente da área que você tá, ou do como a sua vida está destruída hoje, você pode sair É desse possível lugar. pra É você. possível, sabe?
aquilo, a Giza falou até num episódio que ela esteve aqui sobre você ser capaz de realizar os seus sonhos, né? Todo sonho que Deus coloca no seu coração, de fato, você é uma pessoa que pode realizar. Nesse exato momento, você pode não se sentir capaz para realizar. E, de fato, você não é capaz de realizar. Porque se você fosse capaz de realizar, já seria seu resultado. Não seria um anseio, né? Um vislumbre do futuro ali. Então, cabe a você, se eu tive esse sonho, quais habilidades eu tenho que desenvolver, que eu tenho que me capacitar para me tornar essa pessoa, de fato, capaz de ter esse resultado. Então, é isso. E quem quer, então, alcançar esses resultados, por exemplo, no marketing e seguir seus passos, Larissa, também faturar trabalhando de casa, entender como é que eu me desbloqueio dos medos de, sei lá, fazer vídeo, ou vender um produto meu, criar o meu ou de outra pessoa, ou ter essa estabilidade emocional e de comportamento, Lê, pra poder performar, seja num relacionamento, na carreira, ou atingir estabilidade financeira de parar com os altos e baixos de faço muito, perco tudo, faço milhões, perco milhões, ou nem faço. Eu vou até Qual o primeiro passo? Eu vou até fazer um caminho inédito aqui. Se você clicar aqui abaixo para se iniciar na E2AP, aquela... Vamos, aí vai incluir aqui, ó. Vamos fazer ao vivo na sociedade, um bônus ao vivo, eu te ensinar, porque eu quero te entregar o melhor. E eu sei que não adianta nada você ter técnica de venda, você ter técnica de marketing, se você não alinha a sua mentalidade. Isso te leva a um certo faturamento, a um certo resultado, mas você bloqueia. Para você conseguir construir uma jornada de sucesso, o combo tá na mesa hoje. Então, eu vou te falar, você entra aqui abaixo, se inscreve na E2AP, que automaticamente eu vou te dar de bônus, quando você entrar na próxima turma, eu vou te dar de bônus o Neurovendas cujo vulgo está aqui na minha frente. Já dei. Eu tenho autonomia para poder dar de bônus. Até porque a gente já brincou também com outras coisas, assim, a gente conhece muita gente que atingiu a iluminação, virou Jeová na Terra, ela tá alinhadíssima, identidade de crenças alinhadas, só que a pessoa não sabe se posicionar, não sabe comunicar, não sabe vender. Então, por que a gente fez esse combo hoje de você se alinhar, atingir identidade e crenças perfeitas e aprender as habilidades de venda e de marketing? Porque sem um desses 3 pilares, a tua mesa desaba. Exato. Não Nossa, sustenta. que como perfeito. Foi? Não sustenta. Então, na próxima turma, você entrando aqui, ó, e falando, literalmente, escreva que você é do Egrégora Cash, que você vai ter acesso tanto ao Neurovenda quanto ao Elite. Vou disponibilizar o Elite pra você. Só pra você. Aqui, ó, eu fiz Essa intimada, exclusivo, hein? essa Eu intimei, na gente. hora. Eu Isso aqui é literalmente Elite. Não foi combinado, né? Eu nem Foi sabia. Não Elite, foi combinado, isso. não tava nem sabendo. Mas eu sentia a energia boa, todo mundo fluido. Eu falei, é o momento. É o momento. É o momento de Não, e a transbordar. gente falou muito sobre o transbordar para as Sim. pessoas, de isso ser a nossa missão. Nós mudamos a nossa vida através do marketing digital, através da internet, através do conhecimento, das nossas palestras, treinamentos e mentorias. Então, da mesma forma que nós temos toda uma gratidão com o mundo, com Deus, com o universo, por tudo que nos foi dado, aqui muito é dado, muito será cobrado. Nesse momento, cobramos aqui de você, então, É verdade. o Elite de presente pra galera. E essa realmente é a nossa forma de devolver um pouco de todas as bênçãos que a gente recebeu até hoje. E muitas vezes as pessoas que entram no nosso ecossistema falam, pô, Yuri, muita coisa mudou na minha vida a partir do momento que eu entrei. Ou na escola, ou aprendi a vender mais, ou fazer um marketing melhor e ganhar mais dinheiro. Eu gostaria de poder retribuir. Então, faça exatamente isso pela próxima pessoa. Ajude quem precisa de você, seja com conhecimento, com tempo, com uma palavra, muitas vezes. Essa é a nossa forma de criar um mundo melhor. Eu nem tinha intenção de falar disso hoje, porque o podcast é de vocês, mas senti no meu coração de, num dia tão divino, com duas deusas a conexão, ruivas do marketing. entendeu? É o poder. De eu trazer falo. isso. Isso é egrégora. Exato. Né? É essa energia que a gente fala sempre. Tá bom, então eu começo por aí, entro no E2AP, tenho de presente o Elite, tenho de presente o Neurovendas. O que mais que vocês gostariam de deixar de recado para as pessoas que veem a sua história, se inspiram em vocês, seguem todo dia e querem viver esse grau de sucesso de relacionamento bacana? Você precisa realmente decidir que você vai viver algo melhor e buscar o como. Investir em você mesma. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Como a gente já falou, não tem mágica, não tem príncipe encantado que vai vir te salvar. Então, decida que você vai realmente viver o melhor. E pare de ter referências medíocres. Para de olhar para sua vizinha que trabalha CLT, tem uma vida atropelada, vive um relacionamento disfuncional. Mas você que ganha 4 mil e tem um relacionamento legalzinho, tá tudo bem. Não tá tudo bem, dá pra viver algo bem melhor que isso.
A quem, né, só complementando, a quem você se inspira hoje, né? A quem você tá buscando, olhando como referência pra sua vida. São pessoas que têm autoridade ou são pessoas que são autoridade, né? Explica a diferença. Tem muita gente que tem autoridade. A pessoa foi lá, ela adquiriu neurovendas, ela tem conhecimento sobre vendas, ela tem conhecimento sobre técnicas, só que ela não aplica, não vive uma experiência com isso a ponto disso se tornar a realidade dela. Por exemplo, quando eu aplico inteligência emocional na minha vida, quando eu peguei todos os métodos e criei o meu e fiz isso se tornar princípios da minha vida, eu tive uma experiência com isso. Automaticamente eu tenho resultado e eu transbordo o resultado. Então eu sou exato, eu autoridade. sou autoridade. Diferente, tem muita gente que é obeso intelectual, tem acesso a muita informação, tem acesso a muitos métodos, só que elas não viveram uma experiência, não aplicaram na intensidade certa, nem durante o tempo necessário, a ponto daquilo se tornar uma verdade pra ela. É o papagaio de Exato. Instagram. Eu tô Sim. repetindo frase pronta, eu tô falando bonito, beleza. Agora, Não olha vive. com lupa o quanto realmente essa pessoa vive isso que ela tá falando. Acho que essa é a diferença do parecer E autoridade, realmente querer ser. e ser autoridade. E quando a gente olha, faz essa anamnese sobre os resultados da pessoa, a gente vê quem de fato a pessoa é, né? Você não precisa falar que você é um pai incrível. Eu olho pra sua relação Olha pros filhos com os e vê deuses, isso. eu vejo a relação de vocês e eu entendo que você é um pai incrível, né? Eu não preciso falar que eu sou uma irmã maravilhosa. Você olha pro resultado e você entende. Eu não preciso falar que eu sou uma esposa incrível. Você olha pro resultado da relação e você entende que existe isso. Então, os congruência. resultados, eu falo porque por essência, nós queremos ser aceitos, nós queremos nos sentir amados, importantes, é uma coisa da nossa essência. Sim. Por mais que você rejeite essa ideia nesse momento, nós queremos isso. Sim. Então, às vezes, a gente mascara muito o que nós somos pra falar bonito, pra parecer ser algo. Só que quando eu olho pros meus resultados e pro resultado da outra pessoa, aí eu consigo realmente encontrar fragmentos de verdade, sabe? Então, olhe pra isso. Foque em ser e não em parecer. Então, pra gente fechar, eu acho que assim, um conceito muito legal pra galera levar é a diferença entre humildade e alguma outra coisa que as pessoas chamam aí. Porque aqui nós falamos muito sobre competência, sobre o que a gente pode fazer de bom para as pessoas, quanto você tá bem com você, se sente bonita, por exemplo. E muita gente fala, ai, mas pô, eu não gosto de falar que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou capaz. As pessoas se sentem mal com isso, Sim. muita Acho gente que vai soar soberbo, vai né? soar soberbo, arrogante. Ah, porque eu sou humilde. E aí, de humilde, se coloca naquele papel de coitadinho e se desvaloriza muitas vezes. Como é que vocês olham pra isso? O que você recomenda pra uma pessoa que não trabalha no seu máximo potencial porque quer parecer humilde, quer ser aceita? Na verdade, é falta de fortalecimento de identidade. Quando eu fortaleço a minha identidade, eu paro de olhar com o outro com comparação. Eu paro também de buscar essa aceitação insana sobre o outro. Então, eu tinha essa dificuldade de me posicionar, porque pra mim era importante ser aceita como perfeita. Então, eu não conseguia me posicionar. Não conseguia, porque tinha medo do não ali, sabe? E uma coisa sobre o não, é importante você olhar que quando você tem dificuldade de falar não pro outro, você tá falando do não pra si. Todos os dias, né? Sim. Você tá se anulando. Então, olhe pra sua identidade, fortaleça a sua identidade, que aí você tem total tranquilidade pra receber, por exemplo, às vezes, um feedback duro do Yuri, que ele vai me dar, eu vou olhar, vai doer, vou torcer a cara, vou torcer o nariz, só que depois eu vou sentar, vou E ter vai um crescer. método, tipo, como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu me direciono aqui pra ter um resultado diferente? Você para de se abalar pelas críticas, pelo julgamento apenas das outras pessoas, sabe? O que não quer dizer que você deva acertar todas as críticas e julgamentos. Primeiro, Não. escolha bem com quem você não tá em relacionamentos tóxicos. Exato. Sim. Né? Escolha bem quem pode te mentorear com críticas construtivas. Exato. O mentor, né? Eu falo isso é muito importante. Quando nós temos um mentor aí na nossa vida de sucesso, quando olha para os meus mentores, eu falo, tipo, quando olha para minha jornada de vida, você fala, meu Deus, como é que essa menina deu certo, né? Mentores. Relacionamento horrível. Só que quando olha para os meus mentores, que eu falo, o primeiro foi Jesus, de fato. Depois, lá na infância, teve Bispo de Macedo. Isso que vai, né, causar. E Paulo Vieira. Quando você olha para os meus mentores, não tinha como o sucesso não ser algo inevitável na minha vida. Desde que você tenha mentores e aplique. Porque tem muita Exato. gente colecionador de livro, de curso, de imersão e faz nada com isso. Foi lá de corpo presente, faz a anotação, mas você vive essa parada ou não? Você tá sendo papagaio de internet. Aí não rola. E aí é onde Mas fala... vivendo... É sobre identidade. Às vezes você tá no lugar certo, com a pessoa certa, com os mentores certos, só que você não se permite ser a pessoa certa. E ser a pessoa certa nesse momento é eu ser vulnerável pra aceitar.
o seu conhecimento, o seu método, E entendeu? muitas vezes é justamente o que rompe com os nossos bloqueios, que nos leva ao próximo nível, é o que vai doer, é o que incomoda. Sim. Porque senão você tava lá no quentinho da merda, né? Na tal da zona de conforto, confortavelmente, lá sendo acolhido pelo tudo que você já fez, tudo que você construiu. Geralmente a mudança vai cutucar onde você não quer. Exatamente, é se despir de fato desse orgulho do não preciso, dou conta sozinha e realmente ter a humildade de aprender com outras pessoas. Até uma objeção que muita gente tem hoje, porque até do curso, né, que a gente trabalha com mentoria e tudo mais. Sim. A galera tem um bloqueio de, um curso que ensina a vender o próprio curso. Tem vendendo o conhecimento dela como se fosse algo negativo. Sim. Para a pessoa ter o conhecimento que ela tem hoje, ela Nossa. investiu tempo, dinheiro, energia. Por que que você, alecrim dourado, acha que você tem que ter de graça? E agora ela verdade. dedicou tempo pra gravar isso, transbordar, te entregar, Aham. compilado, ordenado num método. Então, assim, Exatamente. você não é obrigado a comprar, mas se a pessoa tá oferecendo e você vê que aquilo pode mudar a sua vida, fique à vontade. Vou até trazer um exemplo de algo que aconteceu comigo, de mentoria. A pessoa chegou em mim, me deu um feedback negativo e ela falou: você ensina exatamente o que você vive, o que você posta. Era pra ser negativo isso. Era pra ser ela negativo. Ela trouxe, E eu né? falei, caramba, tô muito no caminho Que bom, certo. que Que bom. bom que você Porque eu vivo o teve... que eu falo, que eu entrego. Exatamente, só que é de maneira organizada, Sim. né? Pra você ter um passo a passo, um direcionamento assertivo. É. Porque hoje, se você entrar no YouTube, qualquer ferramenta, tem muita Muita coisa, coisa. né? Só que é solto, Agora, é aplica. aleatório. Exato. Se você for aplicar aleatoriamente sozinho, você pode até ter algum resultado, mas é muito raso e não é sustentável. Você precisa sim de mentores, de mentoras, que vão te levar para um próximo nível, porque acompanhado você vai muito mais longe do que sozinha. E muito mais rápido. E muito mais rápido, economiza Né? muito tempo. Então, pra gente despedir desta audiência maravilhosa, né? Ai, que pena. Vamos lá, dando na nossa audiência aqui um... Vocês Nunca- queriam... Eu não Nunca queria foi o que Jô acabasse. Nem abriu a Soares, mas pergunta. eu sonhava em fazer isso algum É dia. verdade, tá né? vendo? Pergunta Nem da teve plateia. tempo pra pergunta da plateia. A gente pode abrir, mas acho que uns minutinhos a gente rapidamente Consegue? faz pra matar aqui. Temos aí Sim. pergunta na plateia? Claro que temos. Porque eu falei Porque que- nós temos alunas de 2AP aqui, minha querida. Ela tem um Inclusive, caderninho, certeza. A galera tem um caderninho de anotações. Inclusive você que tá aqui assistindo isso online pelo YouTube ou qualquer outro canal, ouvindo no Spotify, e tá aí pensando, como eu gostaria de ver estas beldades de perto, tocar neste cabelo laranja da Lê, Maravilhoso. e saber se isso não é filtro aqui do YouTube. E não é olhar mega. Se o Yuri E não é realmente... E não é mega. E olhar assim, meu Deus, o Yuri fugiu do Olimpo Aham. e está aqui presencialmente. Como é que Deus. eu vejo de perto esses deuses? Você pode estar nos próximos episódios aqui do EgregoraCast. A gente vai deixar inclusive o link para você comprar o seu acesso para estar aqui igual essas maravilhosas que estão para poder fazer sua pergunta ao vivo e tirar sua foto para postar no seu Instagram. Vamos às perguntas da plateia então, galera. Bom, temos perguntas, é claro. Fala mais pertinho aí, gente. Eu já por favor. sou aluna desses deuses e deusas Ai, aqui, que né? Não delícia. tem como não edificar vocês. E assim, para ser breve, né, porque a gente fala muito, tenho duas perguntas. Uma delas é perguntar para as meninas se elas conseguem identificar qual foi o momento que brilhou, né? Vamos dizer assim, a nossa sementinha ali. Nossa, nasci para empreender. Eu vi toda a Boa jornada pergunta. de vocês, né? Uhum. Então, você lembra desse momento, que isso é muito importante. Porque às vezes quem está assistindo aqui vai entender. Falar, Verdade. opa, peraí. A virada de Tô chave, passando né? por isso, né? Onde foi essa virada de chave? Cara, pra mim, foi naquele dia, lá em Portugal, quando eu não queria levantar da cama, e eu recebi feedback do quanto eu já estava causando impacto na vida do meu cliente, né? Eu Porque até então você oferecia era um uma produto, vendedora. até ali eu era uma vendedora. Quando eu entendi a profundidade daquilo, eu comecei a estudar o meu cliente. Foi o que me levou a todo o meu desenvolvimento. Sim. Porque pra eu conseguir entregar mais pra Angélica e pra Vera, eu entregava o mesmo conteúdo, por exemplo, pra Vera, pra ela ensinando a Vera a vender esse copo aqui. E eu entregava o mesmo conteúdo pra Angélica. E por que que a Angélica performava e a Vera chorava? Ela não conseguia falar do copo e se sentia incapaz. Isso me incomodava, porque a minha dominância em querer entregar o melhor pro meu cliente, eu falava, o que que eu faço pra essa pessoa se desbloquear? Pra ela se sentir capaz? Porque eu tô vendo, eu entendo a dor dela. Sim. Foi o que me levou a estar sempre em desenvolvimento. Foi onde eu fui pra reprogramação mental através das terapias, foi pra reprogramação mental através da neurociência e me trouxe o resultado que eu trouxe hoje. Então, Show. assim, o que move, né? Amar pessoas, cara. Maravilhoso. Inclusive, essa deusa que tá aqui na plateia, que fez essa pergunta, Angélica maravilhosa, ela me mandou áudios de feedback que eu
quase chorei. Os olhos encheram de lágrimas, só que eu tinha sessão pra dar em seguida. Então eu bebi uma água e fiquei muito grata. Eu falo sobre o que a gente transborda, né? É sobre servir, eu falo, Sim. né? O Augusto esteve aqui, ele falou uma coisa muito legal. Quem não serve, não serve. Então, verdade. quem não serve, não serve. Eu acho maravilhoso. Se você quer, de alguma forma, crescer na vida, transbordar, sair de onde você está, ganhar mais dinheiro, fama, reconhecimento, influência, você precisa servir. Tudo começa nisso. Se você não serve aos outros, você está vivendo por você. É uma vida merda, egoísta, vazia. E amanhã você vai sumir do mundo e você não fez falta nenhuma, não agregou nada a essa existência. Então, se você não serve, você não serve. Você tem, Maninha, E você? um momento que você falou, vou ser empreendedora forever. Que Então, agora eu pra posso mim- revelar, porque acho que até agora era segredo para as pessoas. Fala, cunhadinha. Verdade, eles são cunhados, vocês sabiam? E a deusa que eu tava falando sobre a esposa dele, incrível, É ela. maravilhosa, sou eu. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Eu achei que a galera já sabia. Sou eu, né? Fala, Parece, cunhadinha. né, talvez. Então, acho que pra mim, o que virou a chave foi quando eu voltei pro digital após fazer esse alinhamento de identidade com todo o transbordo da Letícia. Porque daí eu vi a minha transformação, meu alinhamento de base de emoções, de estilo de vida maravilhoso. E eu falei, caramba, eu preciso levar isso pra mais mulheres. Porque eu transbordava isso no meu ciclo social. Sim. E eu sempre fui aquela amiga que as pessoas... Amiga, eu tô com tal coisa pra tomar uma decisão, eu preciso da sua opinião, da sua ajuda. Me dá o seu ponto de vista. Eu sempre fui essa amiga que a galera puxa Respeitava. já. isso, pra pedir uma opinião, um direcionamento. Show. E eu falei, caramba, eu preciso transbordar isso na vida de outras mulheres e ajudar outras mulheres a também sair desse lugar que às vezes se coloca inconsciente de escassez, de mediocridade, porque dá pra viver algo a mais. Show. E Então, aí hoje é aceita um isso. relacionamento ruim, Tem uma mais vida uma, né? limitada, uma vida de Sim. não realizar muitos sonhos, Tô né? interrompendo, Vamos pra gente, porque a gente tá próxima estourando o horário. Pode falar, Angélica, Maravilhoso. próximo. Me fala um pouquinho como vocês deram o primeiro passo pra ser nômade, né? Quem Muito Eu já bom. nasci Melhor pergunta. nômade. Eu falo. Real. Eu já nasci nômade, né, no caso. É. De forma inconsciente, minha mãe mudava muito na infância. Por quê, Letícia? Trabalho. Às vezes eu tinha que morar com a avó, às vezes eu tinha que morar com a tia. É, a às gente foi vezes eu criada tinha- meio cigana, assim, eu falo, já tipo nessa assim- dinâmica, não tá nem aqui nem lá. Não... Por necessidade. Até a gente fala É. nos lugares, você é de onde? Eu estou aqui, É. eu sou do mundo. Cada hora eu Exato. estou num lugar. E aí eu peguei gosto por isso. Eu acho que tanto... Eu nem percebia, tá, gente? Eu vou revelar aqui pra vocês. Eu fui perceber há pouco tempo, depois da gravação do nosso módulo inteiro da escola, sobre isso ser uma programação mental existente na minha mente. Porque pensa... Durante a gravação, eu lembro que você falou assim, cara, percebendo aqui. Exato, porque pensa, se na minha infância inteira eu tava rodando de um lado pro outro, eu cresci Já estava replicando sendo isso. treinada. Eu fui pra cidade vizinha pra poder fazer faculdade, e aí depois eu tava morando, eu lembro, em Cuiabá, e eu quis ir prestar concurso público e estudar lá em Rondônia. Sozinha, tipo assim, não tava nem aí. Eu fui com a Sim. cara e com a coragem e sempre se manteve. Quis vir pra Campinas, de Campinas fui pra Portugal. E eu não tinha o sonho de morar fora, como muitas pessoas têm o sonho de morar fora, daquilo tudo. Nossa, a gente nem abordou A isso vida aqui, foi né? meio que direcionada. Sobre a falamos vida de Portugal, incrível. da vida incrível lá Exato. fora. E eu falei, eu fui só por curiosidade, pra entender. Então, tipo assim, eu saí, inclusive, do Brasil, eu tava num dos meus melhores momentos. Aham. Eu tinha abrido meu negócio no ramo da estética, eu tava tudo correndo bem, já tava entendendo blogueira, Nossa, famosa. eu também. Eu já tava saí, minha tudo vida tava legal. ok, maravilhosa. Eu fui pra também buscar essa O além, novidade, esse o mais. Exato, crescimento. o mais. Então, eu sempre teve esse negócio implicado em mim. E aí, quando eu vi o digital, a possibilidade de eu conseguir fazer dinheiro de qualquer lugar, eu falei, eu me encontrei. Talvez esse seja o segundo ponto de falar, cara, essa é a vida que eu quero pra minha vida. Por Acho isso eu que- valorizo muito o digital. Eu acho que pra mim, assim, o viajar tanto e poder morar em outros lugares veio muito com desapego. Foi Sim. necessário muito desapego. Primeiro, você entender quem você é e que você não é o que você tem. E aí você desapegar, seja de uma casa X, ou de um carro Y, ou de um título tal, ou de uma empresa de tal tamanho, e falar, beleza, o que eu sou e quero fazer daqui pra frente a partir disso. Aham. E aí, trabalhar essa liberdade para poder viver viajando mais, tendo mais mobilidade, desapegar de algumas coisas para viver outras. E isso faz a gente crescer muito rápido. Muito. Lugares novos, experiências novas. Você vai ter que sair da zona de conforto constantemente. Acelera Então, Eu falo, demais. se você Acelera. tá nessa mentalidade de aprendizado, muito Sim, trabalho, o tempo né? todo, o tempo Porque, todo. por exemplo, eu vejo pessoas que saiu do Brasil, eu conhecia muitas pessoas lá, que
foi morar fora, era o sonho da vida da pessoa. Saiu daqui pra ter uma vida Saiu inferior daqui lá. que diz que, nossa, o problema dela era o Brasil, né? É igual sair do relacionamento achando que o problema é outra pessoa. Aí quando chegava lá, a vida dela continuava uma merda. O que será que tava errando aí? A mentalidade dessa pessoa. Você muda o lugar, você muda as pessoas, você muda o trabalho, só que você se leva, né? O problema exato. é que pra você ir pra outro país, você se leva junto. Exato. Então, Exatamente. se você. Eu falo, a minha crença de capacidade sempre disso da minha mãe, você faz e acontece. Onde você colocar a mão vai ter resultado. Então, eu sabia que eu ia atravessar o país, eu ia pra outro lugar e eu ia chegar onde eu colocasse. Quisesse trabalhar, eu iria trabalhar. Sim. Tanto é que antes de abrir o meu próprio espaço, eu entreguei currículo, né? Eu falei, vou entregar uns 3 currículos, porque eu preciso pegar fornecedor, entender como que o negócio daqui funciona, que é completamente diferente do Brasil. E aí, o primeiro que eu entreguei, eu fui fazer a entrevista e eu já fiquei lá, trabalhando. Por quê? Então vou fazer a seguinte proposta. Se você Deixa. quer um outro episódio pra gente... Das deusas! Das Porque deusas. fala, hein? Fala, hein, Aqui Jesus tem amado. coisa. Pra abordar esta vida extraordinária fora do Brasil e eventualmente aí nesse eu posso até Os participar. relacionamentos extraordinários de hoje, né? E- Porque você falou da jornada até aqui. A jornada agora legal, construída, a Aham. parte boa depois de toda essa transformação e dos relacionamentos maravilhosos com homens inigualáveis. Eu acho que a gente pode Gabriel assistindo abrir um isso. próximo episódio, né, capitão? Tamo junto. Então, nesse momento eu posso, inclusive, trazer a parte boa desses 30 e tantos países conhecidos em todos os continentes, que é uma coisa que as pessoas me perguntam demais verdade. também. Mas falaremos isso no próximo episódio, então deixa aqui no comentário mais um episódio, quero ver as ruivas do marketing de novo, e se você ainda não está inscrito nesse canal, você viu quanto a gente tem a intenção aqui de edificar e inspirar a sua vida, faça isso agora e com certeza você lembrou de alguém enquanto estava ouvindo esse episódio que precisa de uma palavra de estímulo, de inspiração ou até alguma coisa que nós falamos aqui que vai ensinar muito para essa pessoa. Então, compartilhe este vídeo agora, não é depois, é neste momento. E se eu quiser manter contato, relacionamento, me tornar aluno de vocês, onde eu encontro essa belezura toda? Você vai pro meu Instagram, que tem lá, Letícia Pacelli. Com 2 S's e 2 E's no final. Não, é só 2 SI. Vai estar aqui abaixo. Você atualizou, é verdade. Depois a gente conta, que lembra, se vocês olharem os Teve outra episódios parte. É anteriores, verdade. eu falei, gente, é 2E no final, porque hackearam o meu Não perfil. mais, cara. Depois de 4 anos, nessa jornada, Caiu no colo. devolver a conta aí, do nada. Do nada, né? Foi 4 anos de trabalho ali, Ambiente aqui. alinhamento, é isso. E no meu Instagram também, @Lari Pacelli. O mesmo sobrenome? Olha, que Olha que incrível. Que incrível. Aham, não? mas eu vou adotar mais um. De É idade. mesmo? Aham. Qual que você vai adotar? Vai ficar pros próximos episódios aí. Olha, tem Vem coisa surpresa boa aí. chegando aí. Vem coisa boa aí. E você encontra no Yuri Uchida, além deste canal do YouTube, obviamente. Eu estou em todas as outras redes sociais com este mesmo nome. E se você ouve Uchida e pensa, é um nome japonês difícil para um cacete, fica muito fácil de você lembrar. Uchida é só ser lembrado de UTI. DA. Se você está na UTI das vendas, ou a sua empresa está na UTI da liderança ou das relações ruins, UTI das vendas, Yuri Uchida resolve todos os seus problemas. E nos vemos nos próximos episódios. Obrigado pela sua audiência e presença. Um beijo, deusas. Muito obrigado por vossas presenças Obrigada. Foi maravilhoso. A honra foi nossa. E- Chame Estamos sempre. contentes. Chamarei. Não, você eu vou chamar muito mais, inclusive. Né? Então, rumo às 500 mil visualizações Bora. neste vídeo. Gente, esse episódio tem que ser o melhor da O história. melhor de Eu não todos. aceito menos, entendeu? Então- Alô, Pedra Preta! Mostra aqui, Pedra Preta, que o nosso Mostre a nossa merecimento está força. em dia. Aham. Mostra a nossa força e bora 500 mil visualizações neste episódio. Amém. Vejo vocês no próximo. Obrigado, gente. Valeu! Tchau. Tchau.